Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite, e eu quero falar de uma mulher bíblica, que ela era uma jovem pobre, ela era de uma família pobre, ela morava numa cidade pobre, ela era uma mulher improvável, ela era uma mulher talvez invisível, ela era uma mulher que tinha todas as improbabilidades para ser a mãe que foi. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. A história dessa mãe é um tanto linda, porque ela é cercada de um tanto de circunstâncias que a tornava improvável para essa missão. E eu vou dizer para os irmãos dessas circunstâncias que a tornava improvável. E ela não só veio a ser mãe, como ela veio a ser mãe do Salvador do mundo. Ela veio a ser mãe de Jesus. Eu quero compartilhar, então, com os irmãos, uma palavra sobre Maria. Maria, esposa de José, o carpinteiro de Nazaré. Esta mulher que gerou o Salvador da humanidade. É sobre ela que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Mas antes de falarmos diretamente de Maria, eu quero voltar lá no Gênesis, para mim vir trazendo algum contexto como pano de fundo, para que os irmãos possam entender o tamanho da improbabilidade de Maria vir a ser esta mulher, a mãe do Salvador do mundo, a mãe de Jesus. Eu quero então ler com os irmãos Lucas capítulo de número 1, na versão corrigida. Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número... Vamos ver a partir de qual verso? A partir do verso 26. Lucas capítulo de número 1, a partir do verso 26, nos diz assim, queridos. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Deixa eu parafrasear isso aqui para você entender. A uma virgem que estava noiva com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Versículo 30, Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo se retirou ou ausentou-se dela. Até aqui, tão somente
Amém. Os irmãos conhecem demais essa história, né? O anúncio do nascimento de Jesus feito pelo anjo Gabriel. Mas eu quero começar essa palavra de hoje dizendo para os irmãos o seguinte: durante toda a existência humana, durante todo o tempo, em todas as épocas, em todas as gerações, Deus, ele se manifesta ao homem. Em todos os tempos, desde Adão, Deus sempre se manifesta para falar com o homem. No capítulo 2 de Gênesis, o homem é criado e a mulher também. E no capítulo 3 do livro de Gênesis, nos diz que todos os dias, no pôr do sol, na viração do dia, o dia para os judeus ele vira às 18 horas. Na viração do dia, Gênesis 3 diz que todos os dias o Senhor ia no jardim do Éden, onde ele havia colocado o homem e a mulher, e Deus conversava com o homem. A sua voz era ouvida por Adão e era ouvida por Eva. Então, desde o Éden até os dias de hoje, Deus, ele se manifesta e ele fala com o homem. No entanto, houve um período que Deus não falou com o homem. Esse período durou cerca de 400 anos. É o período que a gente conhece como período intertestamentário, ou período interbíblico, que vai de Malaquias até o capítulo 1 de Lucas. Esse período é o período do silêncio profético. Não há registrada nenhuma manifestação de Deus ao homem nesse período de 400 anos. Não existe registro de que nesse período Deus se manifestara ao homem sob qualquer forma. Como eu disse, desde o Éden, Deus se manifesta e ele fala com o homem. E ele o faz de diferentes formas. Antes do pecado, antes de Adão e Eva virem a pecar, o próprio Deus, ele descia. Ele ia ao jardim do Éden. E ali ele falava com o homem. Mas após o pecado, Deus, então, começa a se manifestar ao homem de formas diferentes, ou de formas variadas. Na época dos patriarcas, que foi logo lá no Gênesis, Deus vai se manifestar ao homem agora através de um anjo. O anjo do Senhor, ele vinha e falava diretamente com o homem. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus exige que Abraão sacrifique Isaque lá no Monte Moriá, no capítulo 22, nós vamos ver que o anjo do Senhor vai aparecer a Abraão quando Abraão já ia imolar o seu filho Isaque. E o anjo do Senhor vai dizer: Abraão, Abraão, não faças tal. Abraão então vai olhar para o lado, vai ver um carneiro preso que vai então buscá-lo e colocá-lo sobre o altar de lenhas para sacrificá-lo em lugar de seu filho. Notem que naquela passagem Deus fala ao homem, mas agora não da forma como falava a Adão e a Eva ali no Éden, agora o anjo do Senhor. Se você ler atentamente a Bíblia Sagrada, você vai notar que em algumas passagens bíblicas vai aparecer um anjo falando. E esse anjo estará escrito na Bíblia com letra minúscula. É um anjo como Miguel, é um anjo como Gabriel, é um anjo como qualquer outro dos milhares e milhares de anjos que existem. Mas vai existir passagens na Bíblia em que quando você ler, você vai ver o anjo do Senhor escrito com letra maiúscula. Os teólogos e os estudiosos da Bíblia acreditam que esse anjo, quando está escrito com a letra maiúscula, é o próprio Deus
em forma de teofania, em forma de anjo, em forma de homem até, falando com o homem. Então o próprio Deus fala ao homem por meio de uma teofania, onde Deus vem em forma de homem, vem em forma de anjo. Então, lá no período patriarcal, nós vemos o anjo do Senhor aparecendo e falando com o homem, como nesse caso que eu falei de Abraão. Nós vamos ver, por exemplo, como quando Agar, a escrava de Sara, né, escrava de Abraão, ela sai sem destino, expulsa de casa por Sara. Naquela situação, também o anjo do Senhor vai aparecer a Sara e vai falar com Sara. Nós vamos ver em várias situações Deus se manifestando ao homem através de um anjo. Na época dos juízes não foi diferente. Na época dos juízes, Deus falava com a nação, Deus falava com o povo, Deus falava, se manifestava através do anjo. Vocês vão conhecer e vão lembrar de várias passagens. Em Juízes 6,14, por exemplo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e o convoca para libertar Israel da escravidão. O anjo do Senhor vai aparecer a Gideão. Era Deus se manifestando ao homem dessa forma. Vocês vão ver o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, se apresentando a Josué perto de Jericó. E ali Josué vai reconhecer aquele anjo como sendo o próprio Deus. Tanto é que Josué, nessa ocasião, vai tirar as suas sandálias, como Moisés o fez lá quando Deus o chamou. Vai ter outras passagens nos Juízes. Por exemplo, um anjo vai aparecer a Manoá, pai de Sansão, para falar do nascimento de Sansão, para falar que Sansão viria para libertar a nação do jugo dos filisteus. Em várias passagens no período dos juízes, Deus vai se manifestar ao homem através de um anjo. Vai ter situações em que Deus vai se manifestar através de sonhos. Foi assim, por exemplo, com José, foi assim com Daniel e foi assim com tantos outros. Vai ter momentos em que Deus vai se manifestar através de visões. Vai ter situações em que Deus vai se manifestar por meio de milagres, coisas sobrenaturais. Por exemplo, quando Moisés está para libertar o povo do jugo de Faraó no Egito, Deus, ele se manifesta realizando 10 milagres, que foram as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. Aquilo era uma forma de Deus se manifestar e dizer quem ele era e o que ele era capaz. Então Deus, durante todo o tempo, ele vai se manifestar, ele vai falar com o homem de alguma forma. Deus jamais vai deixar de falar com o homem. No período dos reis, no período da monarquia, Deus também vai se manifestar ao homem. Quando Samuel foi o último dos juízes, Samuel participou da chegada do primeiro rei ao trono de Israel, Saul. E Samuel, Deus vai se manifestar no período dos reis por meio de profetas. E Samuel foi esse primeiro profeta que falou, por exemplo, que confrontou Saul dos seus erros, dos seus pecados. Deus falou a Saul, ao rei Saul, dos seus pecados e disse que Deus estava tirando ele de trono, que era melhor obedecer do que sacrificar, que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Era Deus falando ao rei Saul através de um profeta. Na época de Davi, o segundo rei de Israel, Deus vai levantar um profeta chamado Natã para desmascarar Davi e para revelar o seu pecado de adultério com Batseba. Deus vai falar nesse tempo por meio do profeta. Note
que desde o início, desde o princípio da criação, Deus nunca se absteve de falar com a humanidade, falar com o povo, falar com a nação. E Ele o fez de diferentes formas. Depois de Natã, nós vamos ver outros profetas. Elias confrontando o rei Acabe, desafiando os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Era Deus se manifestando no tempo de Acabe por meio do profeta Elias. E assim vai. Deus foi levantando muitos outros profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias e tantos outros. Deus foi levantando profetas. E Deus falava à nação por meio dos profetas. Deus falou por meio dos sacerdotes. Deus sempre falou ao homem. Deus nunca deu as costas para o homem. Mas quando chegou em Malaquias, a nação estava vivendo um momento político turbulento, um momento de muita injustiça social, muita injustiça dos líderes, das lideranças, dos juízes. O povo estava tendo o que era certo como errado, o que era errado como certo. Ali Deus vai silenciar. Depois do profeta Malaquias, pastor Joaquim, Deus inicia um período de silêncio. E ele passa 4 séculos ou 400 anos sem se manifestar. Deus vai passar 400 anos em silêncio. Deus vai passar 400 anos sem falar de forma alguma, sem se manifestar de forma alguma ao povo daquele tempo. O povo, aquela nação de Israel, ela sempre viveu debaixo de opressão. Seus inimigos sempre oprimiram os israelitas, desde sempre. Sempre os perseguiram, sempre tentaram eliminá-los do mapa, extirpar com a raça, eliminá-los completamente, sempre, sempre, sempre. Mas os profetas, como por exemplo Malaquias, Miqueias, seu contemporâneo, e outros, profetizaram que nasceria um homem, nasceria um, que ele iria acabar com essa situação de opressão, porque ele viria para libertar completamente esse povo da opressão. Isaías, considerado o profeta messiânico, falou de forma muito detalhada acerca do Messias que haveria de vir. Falou acerca do seu nome no capítulo 7:14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Isaías no capítulo 9:6 diz, porque um governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, em todo o seu livro, ele vai estar falando desse Messias que haveria de vir. Isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. Miqueias vai profetizar o lugar que ele nasce, em Belém. Capítulo 5, versículo 2. E os profetas vão falando desse Messias. Isso gerou muita expectativa nos corações. Isso gerou muita expectativa nos israelitas. Vai nascer um do trono de Davi, que vem para nos libertar definitivamente dos nossos inimigos. Ocorre que chega em Malaquias, Deus silencia. Deus não fala mais com a nação. Deus não levanta um profeta. Deus não envia um anjo. Deus não realiza nenhum milagre sobrenatural. Imaginem. Eu acredito que algum de vocês aqui já passou por uma experiência que eu já passei algumas vezes, em que a gente fala com Deus, a gente precisa de uma resposta, e a gente começa a buscar, e a gente começa a orar, e a gente começa a jejuar,
E a gente começa a pagar o preço. E a gente ora, 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Deus não nos responde, Deus não fala nada com a gente. O Anderson Freire, um compositor capixaba, ele fala que parece que o céu está de bronze, né? Parece que fechou tudo e a sua oração não chega lá em cima. E parece que Deus não está te ouvindo. Isso é angustiante, sim ou não? Quando você precisa tomar uma decisão, você precisa de uma resposta, e você começa a buscar a Deus, e você busca, e você pede, e você fala, e você ora, mas Deus parece que não está nem aí para você. Aí eu fico imaginando, irmãos, o silêncio de Deus durante 400 anos. O povo talvez começa a se questionar, mas e as profecias? E o que os profetas disseram? E o que o próprio Deus disse lá em Gênesis 3,15? Que disse que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E as pessoas talvez começaram, pastor, a questionar, a colocar em dúvida se o que haviam ouvido dos profetas, do próprio Deus, era verdade ou não. Porque Deus está no silêncio, Deus não responde, Deus não está nem aí para você, aparentemente. Isso é angustiante. Eu já tive alguns momentos na minha vida que eu orei durante muito tempo em busca de uma resposta e Deus não falava nada. E a gente vai se remoendo e sofrendo com aquela situação. E talvez alguns de vocês já viveram isso, de pedir algo a Deus, de ficar aguardando uma resposta. Você que às vezes depende de um milagre, de uma ação sobrenatural de Deus. E você insiste na busca, mas parece que o céu está de bronze, né? Aí, eu fico imaginando 400 anos, Deus parece que sai de cena, não fala nada, não responde. Não tem sonho, não tem visão, não tem anjo, não tem milagre. Vocês imaginam, 400, são 4 séculos, irmãos. E nesse período, o povo, a nação israelita, sofre duramente, debaixo do jugo persa, por um período dos gregos, e também, por fim, dos romanos. Nesse período interbíblico, intertestamentário, esse período que a história bíblica não revela a manifestação de Deus de forma alguma, esses povos oprimem os israelitas, persos, gregos e por fim romanos. Mas vai chegar um dia que Deus vai quebrar o silêncio. Vai chegar um dia que Deus vai reintroduzir a sua voz ao mundo. Vai chegar um dia que Deus vai voltar a falar. Deixa eu te dizer uma coisa. O silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Você está esperando há muito tempo? Você está aguardando uma resposta de Deus faz muito tempo? Você está buscando, orando, jejuando. Você está querendo que Deus se levante há muito tempo e Deus ainda... Deixa eu te falar, parece que Ele está no silêncio, parece que Ele está de braço cruzado, parece que nem está te ouvindo. Deixa eu te dizer, eu te afirmo, Ele está te ouvindo. Ele está trabalhando por você. Ele não te abandonou. O céu não está de bronze, não. As suas orações estão chegando lá. Se Ele não respondeu, é porque tem razões para isso. Em tudo Deus tem um propósito. Parece que Deus cruzou os braços, tapou os ouvidos. O próprio Isaías 59, versículo 1 e 2 fala isso, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Não, seus ouvidos não estão tapados. Ele continua te ouvindo. Ele continua trabalhando mesmo no silêncio. Mesmo que pareça que Ele não está te ouvindo.
Passam-se 400 anos e Deus resolve reintroduzir a sua voz. Deus resolve voltar a falar à humanidade. Agora vejam, meus irmãos, nós vamos chegar agora em Maria. A mulher, nos tempos de Jesus, ela não tinha voz, não tinha prestígio algum, ela era menosprezada em tudo. Naquela época, a mulher servia apenas para procriar e para cuidar de afazeres domésticos. Era a cultura da época. A mulher, a sua voz era tão insignificante que ela, por exemplo, não poderia comparecer em juízo como testemunha, porque a sua voz não tem valor nenhum. A mulher, naquela época, era completamente desprezada. Completamente. Quando Deus resolve reintroduzir a sua voz ao mundo, trazer de volta a sua voz à humanidade, Ele poderia usar um rei para voltar a falar com um rei. Ele poderia levantar um profeta. Ele poderia enviar um anjo para falar com as autoridades religiosas, com as autoridades do governo. Mas Deus faz uma coisa completamente na contramão da inteligência humana para aquela época. Deus vai usar algumas impossibilidades humanas. Deus vai usar algumas improbabilidades humanas, né? Deus vai falar, vai se manifestar a uma pessoa mais improvável que vocês possam imaginar. Olha as circunstâncias. Jesus, ele resolve enviar o seu anjo. O nome dele era Gabriel, Lucas registra isso. O anjo, Deus resolve enviar o anjo Gabriel para falar à humanidade depois de 400 anos. Mas ao invés de Deus mandar o anjo Gabriel para falar com o rei, para falar com o profeta, para falar com José, que era o líder ali, muito embora ainda não estivessem casados, mas eles eram noivos. A Bíblia diz que Maria estava desposada de José, em outras palavras, ela estava noiva com José. Deus poderia usar o anjo Gabriel, enviar o anjo Gabriel para falar com José, que era o homem, que é quem tinha moral, porque a mulher naquela época não tinha. Mas Deus quebra o protocolo. Deus quebra esse paradigma. E Deus envia o anjo Gabriel para falar com uma mulher. Com uma mulher. Aqui já há o primeiro paradigma quebrado. Primeiro paradigma é que vai falar com uma mulher. O segundo é que é uma jovem mulher. Ela tinha cerca de 14 a 17 anos, era uma adolescente. E Deus vai usar uma mulher, uma jovem mulher, de uma cidade que também era desprezível, de Nazaré. Nazaré era uma cidade sem relevância alguma naquela época. Disse que Nazaré, irmã Chiquinha, nós estivemos lá em Nazaré, e o guia falou para a gente, Renato, nós estivemos junto lá, que nos tempos de Jesus a população de Nazaré era de cerca de 300 habitantes, 300 pessoas. Não era uma cidade, Nazaré era um vilarejo. Nazaré, na linguagem nossa de alguns aqui dos goianos, mineiros, era uma currutela. Sabe quando você está viajando numa rodovia, em autoestrada, por aí, tem aquelas casinhas na beira da estrada? Não tem comércio, não tem posto de gasolina, não tem hospital, só aquela currutela. Isso era Nazaré. Nazaré era um vilarejo desprezível. Por que eu digo? Porque em João, no capítulo 1, quando Jesus tem um encontro com Filipe, Filipe vai e chama Natanael, ou Bartolomeu,
Filipe chama Natanael e diz: Natanael, encontramos aquele que os profetas falaram acerca dele, encontramos o Messias. E quem é ele? De onde ele é? Parafraseando. Aí Filipe vai dizer: ele é de Nazaré. Aí Natanael vai falar: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ninguém acreditava em Nazaré. Mas Deus vai usar as improbabilidades. Usa uma mulher, usa o anjo para falar com uma mulher, com uma jovem, porque o certo seria falar com uma anciã, com uma senhora, mas fala com uma jovem. Dessa cidade desprezível, desta cidade chamada Nazaré. Então Deus vai quebrar o silêncio, Deus vai voltar a falar à humanidade. E Deus então fala com uma mulher que morava nessa cidade sem prestígio algum. Num tempo em que a mulher não tinha voz pública, não tinha valor legal. Para anunciar uma coisa quase que impossível. Olha outra improbabilidade. Como pode uma virgem engravidar? Isso aos olhos humanos, aos olhos da ciência, é impossível. Mas o anjo chega e diz: Maria, você é agraciada do Senhor. Bendita és tu entre as mulheres. E o anjo Gabriel vai dar a notícia para ela que dela vai nascer o Salvador do mundo prometido pelos profetas. Maria leva um susto: mas como que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação com homem. Olha que improbabilidade. Olha que coisa mais incrível. Você vai ficar grávida, Maria. Mas como assim? Maria, olha só. Isabel, a sua prima, ela já está na sua velhice. Ela é estéril, mas ela está grávida de 6 meses. Ou seja, Deus tem todo o poder. Em outras palavras, ele estava dizendo: assim como aquela velhinha lá, sua prima Isabel, que é estéril, não pode ter filho, assim como ela está grávida de 6 meses, não se preocupe, Maria, vai acontecer, você vai engravidar, mesmo sem o conhecimento do homem. Como que isso vai acontecer, Gabriel, anjo, como que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando ela pergunta para o anjo, e o anjo diz: olha, aconteceu com Isabel, fique tranquilo, vai acontecer para você, com você, porque para Deus não há impossível. A gente cita muito esse texto, a gente cita muito esse versículo, né? Para Deus não há impossível, Deus pode tudo. Essas foram palavras do anjo Gabriel no diálogo que ele teve com Maria. Foi o anjo Gabriel que testemunhou e que afirmou isso. Olha, Maria, para Deus não há impossível. Deus faz aquilo que o homem não faz. Deus faz aquilo que a medicina não faz. Deus faz o que é impossível para o homem, porque para ele não existe impossível. Maria, ela vai reagir de uma forma tão interessante, porque Maria, ela poderia se preocupar com algumas questões. Maria, ela poderia se preocupar com a sua reputação. O que o povo vai dizer de mim quando me vir grávida? O que o povo vai dizer de mim quando a barriga começar a crescer? Ela poderia ter se preocupado com essas questões. Ela poderia ter
se preocupado com o que José pensaria dela, porque ela estava noiva, ela iria se casar em breve, e de repente ela parece grávida. Ela poderia ser cercada pelo medo, ela poderia ser cercada por essa preocupação com o meio social. Mas esta mulher, ela não se preocupa com o que poderia acontecer. Essa mulher, simplesmente, ela vai responder: ok, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa mulher, ela se disponibiliza para ser o meio do milagre. Ela se disponibiliza para ser a mãe daquele que veio a ser o Salvador do mundo. Aquela mulher, através da sua resposta, ela demonstra fé acima do medo. Aquela mulher, através da sua resposta, ela demonstra submissão à vontade de Deus, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. E fé é exatamente isso. Você não precisa entender, você tem apenas que crer. Porque fé é isso, é crer naquilo que você não vê. Maria não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Maria não estava entendendo muito bem como se daria aquela situação. Maria, ela era de uma geração que estava sem ouvir a Deus, de nenhuma forma, faziam já 400 anos. Maria não tinha tido ainda experiência, nem testemunhos, nem tinha ouvido falar de uma manifestação de Deus, quer seja através de um anjo, quer seja através de um milagre. Não, Maria ainda não tinha ouvido falar dessas coisas. Eu comparo essa atitude de Maria como a atitude de Abraão. Abraão era filho de um pai idólatra, vivia no meio de uma nação idólatra. Seu pai era fazedor de ídolos, construtor de ídolos. Mas um dia, ele construía muitos deuses, Terá, pai de Abraão. Mas um dia, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai do meio da sua família, da sua cidade, vai para um lugar que eu ainda irei te mostrar. Abraão não sabia nem para onde ia. Abraão não sabia nem quem estava falando com ele, que era a primeira vez que Deus se manifestava. Abraão cria em trocentos deuses, mas ele abandona todos aqueles deuses, ele escuta a voz do Deus verdadeiro e ele imediatamente sai sem entender nada, sem saber para onde vai, sem compreender nada. Maria estava em circunstâncias idênticas, porque ela estava vivendo uma geração que não ouvia a voz de Deus, fazia 400 anos. Mas Gabriel, o anjo, chega lá e ela crê. E fé é isso, irmãos, você tem que crer. Mesmo que você não entenda nada. Deus às vezes fala umas coisas com a gente, que a gente fala: não, isso é impossível. Não tem jeito. Como que isso vai acontecer? E quando você menos espera, você está vivendo tudo aquilo que Deus falou. Porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Então Maria, ela simplesmente creu acima do medo, acima da dúvida, acima das circunstâncias, acima das improbabilidades, acima de tudo ela creu e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então na resposta dela nós vimos fé acima de tudo, submissão à vontade de Deus, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo. E na resposta dela nós vimos também coragem diante da vergonha social. Tem que ser corajosa para aceitar o que o anjo disse para ela: você vai ficar grávida. Mesmo sem ter contato com o homem. Maria, ela cooperou com a vinda do Salvador. Que lições
podemos extrair dessa história, as lições que podemos extrair dessa história, é que Deus vai falar com quem está disponível, não com quem é mais popular, não com quem tem uma oratória extraordinária, não com quem tem mais diplomas, não com quem tem mais dinheiro, não com quem tem uma conta robusta, tem muitos bens, não. Tudo isso é legal e é importante, mas isso não é prioridade para Deus se relacionar com o homem. Deus depende de pessoas disponíveis. Maria disse: eis aqui a tua serva, eu estou disponível, seja feita conforme a tua palavra. É assim, é desse jeito. Para Deus te usar, basta você estar disponível. Para Deus falar com você, basta você estar com seu coração aberto para receber o que Deus tem para você. Então Deus fala com quem está disponível, não com quem é mais popular, não com quem está no trono, não com quem tenha mais seguidores nas redes sociais. Não, Deus fala com quem está disponível. Essa mulher se disponibilizou, se colocou na brecha. Segunda lição dessa história é que o reino de Deus valoriza o que o mundo despreza. O reino de Deus valoriza o que o mundo despreza. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem vê a aparência, Deus vê a sinceridade do coração, Deus vê a intenção do coração, Deus vê a motivação. O homem vê só a aparência, o homem vê só a capa, o homem vê só a máscara às vezes. No reino de Deus é diferente. Deus vê o interior. Outra lição é que, mesmo no silêncio, Deus está preparando algo. Como eu disse, de Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia, até Malaquias, inúmeras foram as vezes em que Deus se manifestou para dizer que levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Durante todo aquele processo, de Gênesis a Malaquias, Deus usou inúmeros profetas. Deus falou por meio de anjos, Deus falou de diferentes formas, dizendo que nasceria um da mulher que salvaria o mundo. Passam-se 400 anos de silêncio profético. E talvez alguém viesse a pensar: Deus, eu acho que desistiu. Deus esqueceu das promessas. Deus não fala mais conosco. Deus não nos abençoa mais. Mas naquele período de silêncio profético, Deus estava atrapalhando. Nesse período de silêncio de Deus com você, acredite, Deus está trabalhando. Ele vai te responder. E Ele tem o melhor para você, para te entregar no momento certo. Uma outra lição é que Deus usa pessoas improváveis. Se você estudar a história dos homens chamados por Deus, você vai ver situações como, vou falar aleatórias aqui, não na ordem, pessoas como Gideão. Gideão disse que ele era o menor da casa dele. Gideão disse que a tribo dele era a menor das 12 tribos de Israel. Ele se sentia um nada. Mas Deus chama Gideão para libertar Israel dos midianitas. Quando Deus chama Moisés, Moisés se sente incapaz de ir diante de Faraó. Ele diz: eu não sei nem falar. O que eu vou dizer para Faraó quando ele me perguntar quem foi que te enviou? Ele se sentia pequeno, incapaz, improvável. Quando Deus chama Davi, Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi.
todos os filhos de Jessé que estavam presentes, poderia ter sido escolhido, inclusive o primeiro, Eliabe, mais alto, mais forte, mais robusto, talvez mais preparado para a guerra, para as batalhas. Samuel quer ungí-lo, mas Deus diz: opa, não é esse, não unge ele, não derrame azeite na cabeça dele, porque você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Passam então todos os filhos de Jessé. Mas Deus queria usar o menor, Davi. Nem na mesa estava, nem no banquete estava. Estava no campo, cuidando das ovelhas. Talvez desprezado, ignorado. Aquele é o menorzinho, aquele lá Deus não vai usar não. É exatamente o menorzinho que Deus quer usar. Deus chama Davi. Deus manda chamar, o profeta manda chamar Davi e unge Davi. Tem um caso tão interessante em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1 fala que Deus chama Jeremias. Jeremias vai falar: mas Senhor, quem sou eu? Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Olha só que improbabilidade. A Bíblia diz que Jeremias era filho de profeta. Filho de sacerdote, perdão. Jeremias era filho de sacerdote. Olha aqui, Jeremias 1:1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias era de família sacerdotal. Filho de sacerdote, sacerdote é. Biblicamente falando, a família sacerdotal era uma família separada. O pai era sacerdote, o filho era sacerdote, o neto era sacerdote, e essa era a linhagem. Se o pai é sacerdote, a geração toda será sacerdotal. Mas Deus chama Jeremias e vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu preciso de você como profeta. E Deus vai separar Jeremias. Olha o que Deus diz aqui em Jeremias 1, capítulo 4 em diante. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Era improvável Jeremias ser um profeta. Pela lei ele não podia ser profeta, ele tinha que ser sacerdote. Mas Deus falou: eu te escolhi no ventre da sua mãe, não para ser sacerdote, para ser profeta. É quando ele vai dizer então: mas como, Senhor, eu sou ainda uma criança. Mas Deus nunca chama pessoas capacitadas. Deus chama pessoas incapacitadas e prepara aquelas pessoas que Ele chama. Então nunca se sinta pequeno, porque é pequeno mesmo que Deus gosta. São aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que são dependentes de Deus. Se você é dependente de Deus, vai nessa sua força que Ele vai te honrar. Mas quando tem aqueles meio que nariz empinado, sabe, que acha que sabe tudo, que acha que é melhor do que o outro, que não pode se relacionar com você, que ele é meio blindado, que ele faz alguma coisa e faz questão de dizer eu fiz, muito cuidado, porque esse está se achando o cara. Muito cuidado. Deus não tem muito compromisso com esse tipo de gente não, porque essas pessoas meio que não dependem de Deus. Eu fiz pela minha força. Por isso que Jeremias 48:10 fala: maldito o homem que confia no homem. No original quer dizer o seguinte: maldito o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Por isso que Davi sempre foi uma bênção, porque ele escreveu lá no Salmo, uns confiam, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor dos exércitos. Deus chama o pequeno e o torna grande, mas Ele pega o grande e abate. Eu recordo de Nabucodonosor, um homem que construiu a linda Babilônia,
E um dia ele se vangloriou: esta é a Babilônia que eu edifiquei. Sabe o que Deus fez com esse homem? Para quem não conhece a história, Daniel capítulo 2. Deus tirou Nabucodonosor do trono, o tornou como um animal, e ele foi pastar, comer capim, porque se ensoberbeceu achando que ele era alguma coisa. Deus vai usar pessoas improváveis, Deus vai usar pessoas pequenas, Deus vai capacitar os improváveis para uma grande obra. Mas o mais interessante, para a gente fechar, eu nem estou com o relógio aqui, mas tem que olhar a hora aqui. Olha só, Maria foi anunciada pelo anjo Gabriel de que ela carregaria a resposta que a humanidade precisava. Qual era a resposta que a humanidade precisava? A humanidade precisava de saber quem era o Messias. A humanidade estava esperando o nascimento do Messias. A humanidade estava esperando o Salvador do mundo. E Maria, ela recebe o anjo Gabriel no momento em que Deus está quebrando o silêncio de 400 anos sem se manifestar à humanidade. Ela vai receber o anjo Gabriel para receber, para ser comunicada que ela haveria de carregar em seu ventre aquele que era a resposta para a humanidade. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: assim como Maria carregou a resposta que o mundo precisava e esperava, você, como templo do Espírito Santo, carrega aquele que o mundo está carecendo, aquele que o mundo está precisando. Você carrega Deus dentro de você, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Deus escolheu você, você era improvável, você se sentia pequeno, mas Deus te escolheu e você carrega o Espírito Santo, você o carrega dentro de si, para que você seja a resposta para a humanidade, para que você vá ao mundo dizer que Jesus, Ele é a verdade e a vida, que Ele é o único caminho. Você carrega Deus dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Assim como Maria carregava a resposta que a humanidade precisava naquele tempo e precisa até hoje, você também carrega Deus dentro de você, você carrega o Espírito Santo dentro de você, que é a resposta para esse mundo. Em nome de Jesus, fique de pé. Você foi escolhido, você foi chamado, você está preparado, você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, você carrega Deus dentro de você. Por isso que você tem que refletir a glória de Deus, por isso que as pessoas têm que ver Jesus quando olhar para você, por isso que as pessoas têm que ver um brilho diferente quando olhar para você, porque você carrega a resposta que a humanidade precisa. Você carrega Deus dentro de você. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Maria carregava a resposta que a humanidade precisava. Você carrega essa resposta. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós vamos orar. Quero mais uma vez parabenizar todas as mães. Deus abençoe vocês. O dia não acabou. Feliz Dia das Mães. Nós vamos orar, mas eu quero saber, tem alguém entre nós aqui nesta noite que quer passar a carregar a resposta para essa humanidade? Que quer abrir a sua vida para ser templo do Espírito Santo de Deus? Que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém entre nós nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém entre nós nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém entre nós nesta noite
que quer levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus? Se tem alguém, faça isso, eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? André Tiago, Deus te abençoe. Deus te abençoe, André Tiago. Abraça aqui, pastor Joaquim, André Tiago. Tem alguém que quer renovar a aliança com Deus nessa noite? Você carrega o que a humanidade precisa. Você precisa carregar Deus dentro de você. Você precisa refletir Deus. Você precisa ter o brilho do Espírito Santo. Venha para Jesus nesta noite. Maria simplesmente disse: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua palavra. Maria não entendeu nada. Maria não entendia nada daquela gravidez inesperada. Maria não sabia como se daria aquela situação, não compreendia nada, mas ela se disponibilizou, ela abriu o coração, ela creu na promessa. Ela disse: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade ou a tua palavra. Você só precisa de uma decisão. Você só precisa de se disponibilizar e dizer: eis-me aqui, porque Deus vai tomar conta de você. Você vai passar a carregar a resposta que o mundo precisa. Você vai começar a carregar Deus. As pessoas vão olhar para você e vai ver Deus em você. As pessoas vão olhar para você e vai ver Jesus em você. As pessoas vão olhar para você e vai notar que você tem algo diferente, você tem um brilho diferente. Mais alguém? Corra aqui que nós já vamos orar. Pastor André, corre aqui por favor.